Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora ministrar a palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16 também. Então você acompanha aí comigo, diz assim o Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos humanos. Levantando-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pai amado, Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é a nossa justiça, Senhor, que é a nossa paz, Deus que tem determinado, Senhor, algo novo para as nossas vidas esta manhã. Eu rogo a Ti, Altíssimo Deus, revela-te agora a Tua igreja, lava-subi, alabacheias, ricalabassurianda, lalabacheias, serebicanda, lalabacheias. Revela-te a este povo, Senhor. Revela-te com poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Falando alto aos corações, Senhor, entregando o poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é como fogo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, alcança vidas agora, Senhor. Me usa pela Tua misericórdia, Altíssimo. Revela-te ao meu coração, à minha mente, Senhor. Revela-te, Senhor da glória, Pai. Com grande poder, Senhor da glória. Fala aos meus ouvidos, bendito Deus. Lava subia. E calabacheia, serebicanda, lalabacheia, serebicanda, laias. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel e verdadeiro, Senhor, para entregar agora algo novo, algo poderoso para a Tua igreja, lavassúbia, e calacheia, serebicanda, lalabacheia, serebicanda, lalabacheias. Ó Espírito bendito do Senhor, que a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, Senhor, e a Tua unção se manifestem agora no meio do Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus, para a glória de Ti, Senhor. Somente para que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado. Aleluia.
Deus seja louvado, aleluia. Diga onde você está, graças a Deus, aleluia. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pela minha vida, pela sua vida. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem determinado para nós, né? Irmãos, vemos aqui, né, um trecho da palavra do Senhor, né, que demonstra, assim, grande poder de Deus, né? O apóstolo Paulo, na sua jornada de poder, né, na sua jornada, né, de sabedoria em relação a Deus, estava mais uma vez fazendo uma grande obra para o Senhor, né? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam ali na região de Filipos, né? E pregavam a palavra do Senhor e estavam ali, né, preparados, vamos dizer assim, para exercer ali o seu papel para exercer ali a obra que Deus confiou a eles de pregar as boas novas de salvação, né? Pregar o evangelho de Cristo, né? E a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam se dirigindo para o local de oração, né? A oração, um fundamento, né? A oração, o alicerce daquele que deseja ter comunhão com Deus, né? Paulo e Silas caminhavam para um lugar onde os cristãos se reuniam para orar e para buscar o Senhor. E, né, nesse trecho, nesta ida, Paulo e Silas mais uma vez se defrontaram ali com, né, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E essa mulher vendia os seus serviços para as pessoas que quisessem ali, né, alguma resposta ou quisessem ali, né, ouvir daquela mulher algo sobre as suas vidas, né? E a Bíblia diz que existiam homens, senhores desta mulher, ou seja, patrões dessa mulher, que arrecadavam o dinheiro, que pegavam o dinheiro, né, e usufruíam desse dinheiro. E esse espírito demoníaco, né, quando via Paulo e Silas caminhando, dizia claramente: estes são servos do Deus Altíssimo, né? E eles falam dos caminhos da salvação. Obviamente que aquele espírito demoníaco não estava, né, mentindo nesse momento, quando falava a respeito de Paulo e Silas, ele falava a verdade, mas Paulo discernia claramente aquilo que acontecia. Paulo não se deixava enganar, né, por palavras lisonjeiras. Paulo, muito pelo contrário, discernia claramente aquilo que estava acontecendo todas as vezes que aquela mulher falava e gritava abertamente aquelas palavras. E a Bíblia diz que Paulo se cansou daquela situação porque ela se repetia por diversos dias. Aquela mulher com aquele espírito os perseguia, os seguia dizendo aquelas palavras: esses são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia diz que em determinado momento Paulo se virou para aquela mulher que estava possessa daquele espírito adivinho e ordenou e determinou: em nome do Senhor Jesus Cristo eu te ordeno, retira-te. E imediatamente a Bíblia diz que aquele espírito se retirou daquela mulher e ela se tornou livre. E os seus senhores, os seus patrões, ficaram ali sem o lucro, sem o dinheiro que aquela mulher, né, fazia ou produzia por conta ali das ministrações daquele espírito demoníaco. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes nós vamos precisar discernir os espíritos conforme diz a Bíblia. Nós precisamos discernir os espíritos, entender, né, quando um espírito vem de Deus e quando um espírito vem das trevas. E é interessante porque esse texto, essa orientação de Deus, ela é expressa e explícita na Bíblia, que nós devemos discernir os espíritos, porque nem sempre aquele que diz algo de Deus, né, vem de Deus. E é interessante porque Satanás, na sua astúcia, muitas vezes, ele não precisa, né, se omitir
né, daquilo que ele está procurando fazer. Às vezes ele se mostra ativo, né? Às vezes ele mostra as suas garras, às vezes ele mostra ali, né, através de atitudes de pessoas que estão endemoniadas, claramente uma possessão demoníaca. Mas algumas vezes, né, ele não age desta forma. Muito pelo contrário, algumas vezes Satanás vai se infiltrar. Algumas vezes Satanás vai ali, né, se mostrar como se fosse, né, um de nós, como se fosse, né, um daqueles que tem fé em Deus, como se fosse um daqueles que acreditam, né, e seguem ao Senhor Jesus, né, para que ele possa enganar e para que ele possa perverter, né, as pessoas, perverter ali o coração das pessoas, né? Obviamente que quem pedia ali o serviço de adivinhação daquela mulher, né, estavam envolvidos em situações, né, em situações que com certeza não conseguiriam discernir claramente aquilo que estava acontecendo, mas você tem obrigação de discernir. Você tem obrigação de discernir, né, aquilo que Deus, né, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Você tem obrigação de compreender e entender quando as coisas vêm direto do Senhor e quando as coisas vêm das trevas. E não é difícil você compreender isso, porque algumas vezes você vai observar e você vai ali, na revelação do Espírito Santo de Deus, concluir que determinada atitude ou determinada palavra não vem do Senhor, né? Determinada atitude ou determinada palavra não procede de Deus. Então, você olha os fundamentos, você olha os vínculos, você olha aquilo que está motivando aquela palavra. Por exemplo, aquela mulher vendia, né? Vendia esta facilidade que ela tinha, vendia este poder que Satanás dava a ela de adivinhação, e ela praticava isso mediante dinheiro. É óbvio que isso não vem de Deus. É óbvio que isso não tem nada a ver com o nosso Senhor e nosso Salvador, porque o Senhor Jesus disse: de graça recebeste, de graça vocês dão. Nós temos que começar, irmãos, a olhar estas coisas, porque muitas pessoas estão imputando, né, a determinadas situações o poder de Deus. E quantas vezes eles enganam, as pessoas enganam as pessoas, quantas vezes elas deixam as outras pessoas envolvidas, né, numa fé que não é a fé em Deus, e essas pessoas que se dizem de Deus, essas pessoas que deveriam pregar o verdadeiro evangelho do Senhor, na verdade acabam enganando e engodando a fé das pessoas e levando essas pessoas para o engano, levando essas pessoas a praticarem coisas que são, na verdade, abominação a Deus, que na verdade são abominação ao Senhor. E quantas vezes, irmãos, essa situação vai acontecer de frente a você? Não se engane, né? O que Deus abomina jamais poderia ser motivo de bênção para a sua vida. O que Deus abomina jamais poderia ser algo que traria alguma coisa boa para a sua vida. Muito pelo contrário, aquilo que Deus abomina, se fizer parte da sua vida, só vai trazer ali prejuízos, só vai trazer coisas ruins para a sua vida, né? Eu poderia pegar, por exemplo, eu tenho aqui um telefone, eu poderia pegar esse telefone e dizer que eu estou ungindo esse telefone, né? E quando você falar, ele só vai falar coisas boas para você, você vai receber uma ligação nesse telefone aqui, né? Que é a sua bênção. Então você deve comprar esse telefone, né? Ou então você deve fazer algo relacionado a esse telefone, porque esse telefone vai estar abençoado, e esse telefone, né, por causa da sua oferta, por causa, né, da sua doação, esse telefone vai trazer coisas boas para você, né, vai tocar e vai trazer coisas boas para você. Isso é uma mentira. Isso é abominação a Deus. Isso é tentar ao Senhor.
E as pessoas muitas vezes vão fazer exatamente como está sendo dito e vão pôr fé num aparelho. E vão pôr a fé num aparelho que jamais poderia fazer algo pelas suas vidas, né? Que você compreenda isso e que você trabalhe isso na sua vida. Olhe, julgue o espírito, julgue os espíritos, porque aquilo que vem de Deus não vai contra a palavra do Senhor. Aquilo que vem de Deus jamais poderá contradizer aquilo que o próprio Deus falou. E você precisa ser uma pessoa sábia, uma pessoa com entendimento. Filtre sim. Você tem condições de filtrar sim. É só você olhar e você observar e você ouvir atentamente aquilo que está sendo proposto e com certeza o Espírito Santo de Deus irá falar para você, olha, tem algo errado nessa história aí. E você conseguirá efetivamente cumprir aquilo que Deus falou, né? Discernir os espíritos. Isso é importante para você, porque muitas vezes Satanás vai tentar te enganar. Muitas vezes Satanás vai tentar ali, né, deturpar a sua fé e fazer com que aquilo que você está perseguindo se desvirtue e você peque contra Deus e o seu pecado contra Deus adie as coisas que são de Deus para a sua vida. E você não conquiste aquilo que Deus deseja para você. Esteja atento, porque existem muitas pessoas tentando lucrar com a palavra. Existem muitas pessoas tentando lucrar com Deus, né, conforme aqueles homens, né, que ali ordenavam e comandavam aquela mulher endemoniada, né, faziam. A própria Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz que, né, haveriam pessoas que estariam ali pregando a palavra por interesse próprio, né, estariam pregando a palavra por inveja, né, até por porfia, né? Então, irmãos amados, veja, né, nós temos que olhar, né, para as coisas que são de Deus, para as coisas que são santas, e começar a discernir para que você siga no seu caminho sem erro. Né? Eu sempre falo, né? Quem não conhece a verdade não conhece a mentira. Quem não conhece aquilo que é verdade jamais saberá aquilo que é mentira. Então, nós temos que conhecer a verdade, que é um princípio bíblico, né? Que é conhecer a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram furiosos porque o Espírito saiu e aquela pessoa não conseguia falar mais nada, né? E ali essas pessoas pegaram Paulo, os arrastaram, né? E levaram ali aos governantes, né? Aos comandantes ali daquela cidade, e ali, né? Aquelas pessoas mandaram rasgaram as roupas de Paulo e Silas, os chicotearam com vara e colocaram-nos num cárcere, recomendando ali que, né, o carcereiro ele guardasse aqueles homens com toda a segurança, né? E aqui está algo que algumas vezes, talvez você veja na Bíblia e você não compreenda, mas Paulo e Silas, eles estavam ali pregando a palavra de Deus, expulsaram um demônio, eles mostraram a verdade em relação àquela pessoa, e eles sofreram as consequências por isso, foram chicoteados, né? Ali com varas e foram presos, né? Presos no cárcere. E eu diria para você, irmãos, para você, meu irmão que me ouve, para você, minha irmã que me ouve, ninguém tem mais poder que Deus neste mundo. Faça a obra de Deus com dignidade, com poder, com discernimento, com alegria, com esforço, independentemente daquilo que irá acontecer, porque, né, Satanás não tem autoridade contra você. Aquilo que aconteceu com Paulo e Silas não foi retaliação do diabo, como muitos crentes têm medo, né? Muitos crentes têm medo de fazer a obra de Deus e receberem retaliação do diabo, né? Isso é covardia, isso não é
Isso é falta de fé, isso é falta de entendimento. Satanás jamais pode tocar naqueles que estão em Cristo Jesus, conforme diz a Bíblia. Mas para tudo existe um propósito de Deus. Para tudo existe um propósito de Deus. E Paulo e Silas estavam, a Bíblia diz que eles estavam presos, amarrados ali, né, atados, né, em correntes a um tronco nos pés. E a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam, eles oravam e eles cantavam louvores, né? Que atitude maravilhosa, porque eu penso que aquelas chicotadas, aquelas chibatadas, né, na verdade, foram algo que nem foram sentidas pela fé, pelo amor que aqueles dois homens tinham de Deus, né? Se você olhar, né, aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo ali, é para você realmente compreender que, acima de tudo, ou independente de qualquer coisa, nós devemos louvar e adorar ao Senhor e a buscar ao Senhor. No momento de luta era um momento de alegria, no momento de paz, no momento de sofrimento, não importa. Não importam as circunstâncias, a gente tem que colocar a nossa fé em prática e adorar ao Senhor. Eu sempre falo assim que o crente, o verdadeiro crente, ele não anda, né, cambaleando por dois caminhos, conforme disse Elias, né? Elias questionou o povo: até quando vocês cambalearão por dois caminhos, né? Nós não temos variação na nossa fé. Nós sentimos, obviamente, tristeza, sentimos, né, dor, mas isso tudo não é suficiente para que, né, nós sejamos, a nossa fé seja diminuída, para que a nossa fé não atinja, né, o nível que Deus deseja que nós atinjamos. Muito pelo contrário, nos nossos sofrimentos, muitas vezes nós temos muitas experiências maravilhosas com Deus. E essas experiências maravilhosas com Deus, né, normalmente são marcantes, porque Deus está presente sempre, né? Deus está presente na sua vida, Deus está presente na minha vida, né? Independente das tuas lutas, Deus está presente, fazendo uma grande obra nas nossas vidas, né? E Paulo e Silas, eles estavam ali, né, fazendo aquilo que Deus deseja que todos nós façamos, no meio das nossas lutas e dos nossos sofrimentos, nós estejamos orando e cantando louvores ao Senhor. Orar nos consola, né? Quando nós oramos, nós colocamos no coração de Deus ali todas as nossas lutas, todas as nossas ansiedades, buscamos o refrigério, buscamos a paz do Senhor, né? A oração, né? A oração tem essa vantagem, né? Quando nós oramos a Deus, independentemente dos nossos sentimentos, nós conseguimos colocar nas mãos do Senhor e colocar nos ouvidos de Deus e muitas vezes no coração do Senhor tudo aquilo que nós estamos ali falando naquele instante. Então, se você está alegre, né, você está ali agradecendo a Deus pela tua alegria. Se você está triste, você está ali falando para Deus que você confia nele, que ele vai te ajudar, você sabe disso, né? E quantas vezes você vai entrar na presença de Deus para pedir ajuda para ele, o importante é que você faça, né? Paulo e Silas oravam à meia-noite amarrados num tronco, né? E, né, com as feridas ainda das chibatadas, das chicotadas ali que eles levaram nas costas, né? Através de varas. Foram açoitados, né? Não foram chicoteados, foram açoitados, né, com varas. E você, meu amado e minha amada, no momento de luta, não esmoreça, não. Nós sabemos que as lutas não são fáceis, mas você não esmoreça, não. Coloque diante de Deus ali a sua fé, coloque diante de Deus ali, né, a crença de que Deus vai estar ali tratando com a sua vida, entregando coisas novas a você, fazendo tudo aquilo, né, que é o seu papel, né, fazer diante de Deus, né, que é o que apresentar a sua vida a Ele de forma diária e de forma constante, né?
E ali a resposta de Deus foi evidente, irmãos. Quando nós nos posicionamos de forma correta em relação às coisas que são de Deus, a resposta de Deus vem com grande poder e vem com milagres, porque para o nosso Deus não há limites, né? Para o teu Deus não há limites para Ele te abençoar, para o teu Deus não há limites para Ele executar uma grande obra na sua vida. E compreenda isso, que muitas vezes, né, a bênção de Deus não vem. Algumas vezes a bênção de Deus não vem porque as pessoas não sabem agir no meio das suas lutas e começam, ao invés, né, de buscar a Deus, começam a blasfemar contra Deus, começam a murmurar, né, para com Deus, né, ao invés de estarem ali adorando e reverenciando o Senhor, mesmo no meio da sua luta. Não é uma pessoa, coisa linda? Paulo e Silas oravam e cantavam. E a Bíblia diz que todos que estavam presos ouviam. Que grande testemunho é esse? Que maravilha é essa que Deus, né, fez através ali da vida de Paulo e Silas naquele instante, naquele momento. Né? Que maravilha foi essa que Deus fez naquele momento para que nós pudéssemos ser edificados hoje, né, pela ministração desta palavra, né, por Deus ter deixado escrito, né, tudo aquilo que aconteceu naquele lugar, né, naquela noite, né? E a Bíblia diz que enquanto eles oravam e enquanto eles cantavam, veio um terremoto. E a Bíblia diz que, né, através do terremoto, as cadeias, as correntes das pernas que amarravam as pernas deles nos troncos se quebraram, se partiram, e a Bíblia diz que todas as portas dos cárceres abriram. Aonde Deus está a liberdade, aonde Deus está a poder, aonde Deus está, né, tudo aquilo que amarra a sua vida jamais poderá permanecer, né? Jamais poderá permanecer. E nós cremos nisso, né? O nosso Deus é um Deus de livramentos. Nosso Deus é um Deus de cura. Nosso Deus é um Deus de libertação. Nosso Deus é um Deus de poder, irmãos. Deus não está limitado. Deus não esqueceu de você, não. Deus jamais se esquecerá de você. Basta que você esteja na presença dele, né, tendo atitudes como essas de Paulo e Silas, onde no seu sofrimento, na sua angústia, estavam ali adorando a Deus, estavam ali buscando ao Senhor, estavam ali aguardando a resposta de Deus, porque eu tenho certeza que Paulo e Silas sabiam, né, que Deus iria fazer algo na vida deles, porque eles tinham que cumprir uma obra para Deus, né? Se você olhar, você vai ver e entender que muitas vezes você vai ser levado, né? Algumas vezes você vai ser levado, né, a passar por determinadas situações para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa abençoar uma outra vida. E a Bíblia diz que quando o carcereiro percebeu que todas as portas das celas estavam abertas, ele pegou a espada para se matar, porque ele sabia que ele seria punido, porque ele imaginava que todos haviam fugido, né? E Paulo, né, recebendo a revelação ali de Deus, disse: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Que coisa, né, irmãos? As portas abertas e todos extasiados por aquela obra. Estavam parados ali, esperando, né, algo acontecer. E a Bíblia diz que aquele homem pegou uma lâmpada, né, pegou ali uma luz, melhor dizendo, e adentrou ali no cárcere aonde Paulo estava e, né, prostrou-se aos pés de Paulo ali, Silas, né, e trêmulo, pôde perguntar, a primeira coisa que ele pôde perguntar a Paulo: o que devo fazer para que seja salvo? Olha, irmãos, você vai ser usado por Deus para fazer obras extraordinárias, para que as pessoas olhem e falem assim: poxa vida, isso só Deus poderia fazer.
E aí ela vai te perguntar: o que que eu faço para seguir este Deus? O que eu faço, né, para que eu seja salvo? Quantas pessoas verão o poder de Deus na sua vida e depois desejarão conhecer esse Deus que elas não conhecem? Esse Deus que elas conhecem por teoria, de mal ouvir falar. Não é que nem Jó que ouvia falar, não, porque Jó tinha experiências com Deus, e as experiências que ele teve no sofrimento dele foram tão grandes, mas tão grandes, enormes, né? E quando Deus ali restituiu tudo que ele tinha, daí ele falou assim: olha, antigamente na minha fé, né, eu conhecia Deus só de ouvir falar, e Jó era um homem fiel. Imagina aqueles que conhecem Deus de pouco ouvir falar, porque, né, são infiéis, né? Você imagina a necessidade dessas pessoas e verem algo diferente na sua vida, em verem Deus na sua vida, em verem os milagres de Deus feitos através da tua vida, para que elas possam desejar, que elas desejem esse Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é a nossa justiça, o Deus que é a nossa paz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Você tem que se preparar para isso, porque muitos milagres Deus poderá fazer através da sua vida, para que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor, né? Que coisa maravilhosa, aquele homem entrar e a primeira coisa que ele perguntou é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Né? Possivelmente eles já tinham ouvido falar da palavra que Paulo e Silas pregavam, e ele com certeza estava ouvindo as orações, estava ouvindo os cânticos que Paulo e Silas cantavam e adoravam a Deus, e aquilo já deveria ter chamado a atenção dele, ao ponto dele entender aquilo que tinha acontecido ali naquele instante e se prostrar diante de Paulo e Silas para perguntar: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Possivelmente Paulo entoava canções, né, que exaltavam a Deus e que declaravam ali o poder de Deus Salvador, para que aquele homem pudesse ali, né, ter, né, a sua atenção chamada por este benefício, né, por esta graça que Deus nos dá, né, através da obra de Jesus. Né? Eu volto a dizer, Deus não manda os seus servos, né, com as mãos vazias. Deus manda com muito poder, para que o poder, através do poder de Deus, muitas vidas conheçam a Deus e desejem o Deus de Paulo, desejem o Deus daquele carcereiro que agora se convertiu ao Senhor, desejem o teu Deus, o Deus que você conhece e o Deus que você serve, né? O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E nós, né, devemos sim nos alegrar por isso, irmãos, porque muitas vezes você vai se surpreender com aquilo que Deus faz através da sua vida, e isso é muito bom, porque, né, nós não somos nada, nós não podemos fazer nada de nós mesmos, mas tudo através do Espírito Santo de Deus, tudo através do poder de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá nos causar algum dano. Então, você esteja atento, irmão, sabe? Deus quer te usar. Deus quer te usar, Deus quer te dar revelações, Deus quer que você tenha discernimento, Deus quer te enviar para que você, né, através do poder dele, dos milagres dele, possa alcançar muitas vidas que estão perdidas, carentes e necessitadas, né? E Paulo, qual foi a resposta de Paulo? A resposta de Paulo foi claríssima. A resposta de Paulo foi, né, algo tremendo, quando ele disse assim: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Né? Crer no Senhor Jesus. Quantas pessoas dizem que creem em Jesus? E o crer da Bíblia, irmãos, crer da Bíblia, na verdade, é seguir a Jesus. Que acreditar, a Bíblia diz, né, acreditar que Deus existe até o diabo crer, né? E ele treme por isso, diz a palavra do Senhor, né? Então, crer que Deus existe, crer que Jesus existe, crer que Jesus, né, veio ao mundo, né? Não basta, não é suficiente, nós temos que seguir a Jesus. A nossa fé, a nossa crença, né,
Está baseada nas nossas atitudes de servidão e de obediência a Deus, conforme diz o Senhor Jesus. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. A nossa fé em Deus, ela é superior, né? Ela deve ser superior, né? A força das nossas emoções, ela deve ser superior à força dos rituais, né? Nós devemos então compreender e discernir, irmãos, que, né, a nossa fé, ela tem que ser uma fé prática, uma fé aonde nós falamos e praticamos, aonde nós não nos deixamos envolver pelas coisas que são do mundo, para que essas coisas possam, né, determinar algum afastamento da nossa vida de Deus, sabe? Crer no Senhor Jesus, né? Olha que palavra, né? Crer no Senhor Jesus, fala assim, parece que é assim algo banal, né? Algo simples. Não, crer no Senhor Jesus é o fundamento. Crer no Senhor Jesus é o alicerce. Crer no Senhor Jesus, né, é o motivo da nossa salvação. Você vai ser salvo se você crer no Senhor Jesus. E crer significa obedecer. E crer significa fazer segundo a palavra. E crer significa honrar a Deus. Honrar a Deus com as suas atitudes, honrar a Deus, né, com as suas palavras, honrar a Deus com a sua vida, honrar a Deus com a sua atitude, honrar a Deus com a sua família, né? A Bíblia diz, ele disse, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque se você crê, a tua casa é edificada. Se você não crê, a sua casa é uma casa destruída. Conforme diz a palavra, né? Jesus falou aquela parábola maravilhosa, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras, né? E não as seguem, é como aquele que construiu sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, o vento, e a casa não vai resistir, ela vai desmoronar. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e as segue, é como aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o vento, e a casa permanece firme, porque ela está alicerçada sobre a rocha. Né? E a rocha é Jesus, a nossa fortaleza, né? Então você tem uma escolha, irmãos. É muito clara a palavra do Senhor, né? É muito clara a palavra do Senhor. Você quer construir sua casa aonde? Né? A sua família está alicerçada aonde? Na areia ou na rocha? Né? Você está construindo algo na sua família como? Né? Você tem fé? Então a sua família é uma família de fé. É uma família, né, onde as coisas são de Deus acontecem. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa, né? Devem ser salvos, e para serem salvos, todos devem seguir ao Senhor. Você sabia disso? Né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que Paulo falou isso? Porque é automático? Não. Porque Paulo sabia que se aquele homem tivesse fé, ele iria lutar pelos valores de Cristo na sua casa. Como ele tem autoridade espiritual sobre a sua casa estaria sujeita às coisas que são de Deus. É assim. Você tem autoridade espiritual sobre a sua casa. Você tem autoridade espiritual sobre tudo aquilo que Deus te deu. Né? Se você usar essa autoridade espiritual, você vai gerar coisas boas para a sua casa, que você pode abençoar. Use o poder, a autoridade espiritual para abençoar. Use a autoridade espiritual para declarar a presença de Deus na sua casa, e que na sua casa, né, as coisas mundanas não têm valor, as coisas mundanas elas não ali permanecem, as coisas mundanas elas não têm força, né, para influenciar. Muito pelo contrário, você abomina e você retira as coisas que são mundanas. É como alguns reis de Israel, né, ou Judá. Né? Alguns reis, né, tiraram dos altos, né, dos altos montes, dos outeiros, né, dos pequenos montes, ali as estátuas, né, os deuses estranhos que foram construídos para serem cultuados. Alguns dos reis foram lá e fizeram a rapa, né, mandaram tirar tudo, destruíram tudo, queimaram, né, quebraram, né, para que o nome de Deus fosse exaltado. Alguns outros reis não deixaram. Deixaram ali essas abominações
a Deus. É uma escolha. Você tem autoridade para tirar toda a abominação de Deus da sua casa. Você tem escolha. E você deve escolher o melhor. Você deve escolher seguir a sua fé em Deus, em Jesus, para que você e a sua casa seja salvo. Não que seja automático, eu vou dizer de novo, a salvação não é automática para ninguém. A salvação é conquistada, né? Conforme disse Jesus diversas vezes, ao vencedor, aquele que vencer, será coluna no meu templo. Aquele que vencer, herdará todas estas coisas que Deus tem falado, né? A salvação é conquistada por cada um de nós. Ninguém recebe salvação automático. Ninguém recebe salvação automática. Você tem que lutar, vencer. Vencer aquilo que está à sua frente. Você tem que vencer os obstáculos, você tem que vencer a incredulidade, você tem que vencer o pecado, você tem que vencer tudo aquilo que está à sua frente, para que você se torne digno da salvação de Deus. Ao vencedor, leia as 7 cartas do Apocalipse, e você vai ver o Senhor dizendo, as 7 igrejas, que representam todas as igrejas, né? Ao vencedor, ele sempre disse, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, e você deve ser então esse vencedor, que vence as coisas que são do mundo, para que você possa alcançar, né, a salvação em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus. Aí você vai ser salvo. Crê no Senhor Jesus. E você vai determinar tudo aquilo que você tem que determinar para a sua casa. Para que a sua casa seja uma casa santa, santificada. Aonde Deus opera, aonde Deus manda, aonde Deus guarda, aonde Deus trabalha, e aí todos que habitam ali seguirão o teu exemplo. Todos que habitam ali, né, seguirão a mesma fé, seguirão ali, né, tudo aquilo que você, como servo de Deus, né, como servo de Deus, alcança e, consequentemente, né, todas as pessoas que estão ao seu redor usufruem das bênçãos do Senhor. O Senhor é um abençoador, irmãos. Quantas vezes Deus abençoa uma pessoa que está ao seu lado por sua causa? Quantas vezes Deus abençoa uma empresa inteira por sua causa? Para você ser abençoado, Deus abençoa uma empresa inteira. Sabia disso? Para você ser abençoado, né? Deus não tem limites. Você tem que abençoar um monte de gente. Para que você seja abençoado, Ele vai fazer isso para te honrar. Para te honrar. Isso não quer dizer que aqueles que estão ao seu lado serão salvos, né? Muito pelo contrário, eles podem ser abençoados por tua causa neste mundo, mas podem perder a salvação porque não tem Cristo Jesus, que não creem no Senhor Jesus, né? Quantas vezes você vai ser motivo de bênção, né? Motivo de bênção, né? Os seus parentes, sei lá, qualquer pessoa aí que, né, esteja ao seu lado e que por tua causa Deus abençoa, para que você possa ser abençoado, né? Para que você não fique triste, para que você, né, tenha a sua fé preservada. É assim, irmãos, né? É assim. A Bíblia diz que aquele carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, passou ali remédio nas suas feridas, nas suas costas, né, onde foram dadas as chibatadas, né? E foi batizado aquele homem. Aquele homem foi batizado. O batismo simboliza a conversão, né? Mudança, né? Mudança. O batismo significa... a palavra batismo significa, né, mergulhar, né? Significa ali, né, imergir, né? E esse mergulho simboliza a morte para os pecados, a morte para o mundo, né? Quando a pessoa sobe das águas, simboliza uma nova vida, um novo nascimento em Cristo Jesus, né? Um novo nascimento,
no Senhor Jesus, né? E aquele homem praticou aquilo, transformou a sua vida e foi batizado, simbolizando ali uma mudança de vida. Você nesta manhã, compreenda a tua responsabilidade espiritual e você faça aquilo que você tem que fazer para mostrar a tua fé em Cristo Jesus, para que você e a sua família sejam salvos, e para que Deus te use para alcançar outras vidas. E Deus não vai se negar a te dar muito poder, para que o poder dele seja manifesto às pessoas que precisam ter um encontro com Cristo e desejam ter este encontro com Cristo, por causa do poder de Deus que está sobre a sua vida. Então, quando você profetizar, Deus vai te honrar. Quando você orar pelo enfermo, Deus vai curar. Quando você der uma palavra de libertação, conforme disse Paulo, né? Paulo olhou para a mulher endemoniada lá e falou, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E simplesmente o demônio saiu. Deus quer te usar com poder e autoridade, porque este poder e autoridade foi dado a nós, para que nós pudéssemos fazer as mesmas obras que Jesus, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nós faríamos as mesmas obras de Jesus e obras ainda maiores neste mundo, para que o nome de Deus fosse glorificado. Esta é a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Só esteja disposto a passar por ela. Aprenda com Paulo e Silas. Usaram do poder de Deus, né? Depois, no momento de angústia e de sofrimento, buscaram a Deus em oração e adoraram ao Senhor, estavam adorando ao Senhor, né? Com louvores. E aquilo chamou a atenção de todos os presos. Que você chame a atenção de todas as pessoas que estão ao seu redor pela sua fé, independentemente da sua luta. A sua fé está em primeiro lugar e você está sempre ali colocando diante de Deus a sua fé. E aí Deus vai fazer muitas coisas através de você. Vai salvar muitas vidas, né? Siga o exemplo de Paulo, né? Siga o exemplo de Paulo, para que a sua família também seja abençoada e salva pelo Senhor. Irmãos, eu sempre falo assim, né, que a autoridade que Deus nos dá é muito grande. E todo aquele que tem autoridade sobre a sua casa, por exemplo, né, o sacerdote do lar, o homem, ele tem autoridade espiritual sobre a sua casa. Eu não sei se você é um sacerdote, se você, né, é um sacerdote do lar que está me ouvindo agora, eu não sei que palavras tem lançado sobre a sua casa, mas que sejam palavras de bênção. Né? Eu não sei que palavras você tem ensinado na sua casa, mas que sejam a Bíblia. Eu sempre falo assim, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do lar, então o que faz um sacerdote? Um sacerdote, ele ensina a palavra. Um sacerdote, ele abençoa. Um sacerdote corrige. Um sacerdote cultua e adora a Deus, né? São coisas que você tem que saber. E você tem que praticar. Um sacerdote do lar faz isso. O sacerdote faz isso. Então por que Deus chama de sacerdote? É porque são as mesmas atividades que nós devemos executar na nossa casa, na nossa família. Você, mulher que está exercendo o papel de sacerdote, tenha isso também no seu coração. Você tem que praticar aquilo que Deus falou, mas praticar corretamente, praticar com entendimento, praticar, né, sabendo aquilo que é a tua obrigação, porque Deus vai te cobrar disso, viu? Assim como Deus vai cobrar coisas da minha vida relacionadas ao meu ministério, Deus com certeza vai te cobrar da autoridade que Ele te deu para abençoar a sua casa, da autoridade que Ele te deu para abençoar o seu lar. Deus vai te cobrar disso. Então seja um sacerdote, né? Ensine a palavra, ore a Deus, corrija, né? Adore ao Senhor. Seja um ministro de Deus ali, um instrumento de Deus ali. Seja um profeta de Deus ali. Não aceite o engano, a mentira ali. E todas as coisas de Deus se manifestarão através da tua vida.
em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, meus irmãos. Eu sei que Deus vai abençoar. Eu sei que Deus vai tocar mais uma vez com seu poder sobre a sua vida. E você poderá, sim, ser um grande instrumento do Senhor. Começando aí pela tua casa, né? Então feche seus olhos, fale com Deus agora, né? Apresente de Deus ali as suas dificuldades, né? Para exercer o papel que Deus falou contigo esta manhã. E Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz, Pai. Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor, Pai. Então eu sei que Tu me ouves, Deus dos exércitos, Pai. Vai à frente do Teu povo, lava subiando, lava cheia, seribicando, laço. Vai, Senhor da glória, Pai. Oh, Deus, renovando as forças, Pai. Vai, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, Pai. Indo, Senhor da glória, ao encontro da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Indo, Senhor da glória, limpando as barreiras, quebrando as cadeias, conforme diz a Tua palavra, Senhor da glória. Conforme Tu fizeste ali com Paulo e Silas, Senhor. Quebra as cadeias, Deus. Quebra as correntes, quebra as portas de bronze, Senhor. Despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és fiel para fazer esta obra. Lava subianda, lava cheias. Ricalabarra. Uriclava, seribicanda, lava cheias. Orianda, lava cheias. Seribicanda, lava cheias. Ó Deus dos exércitos, Pai. Fala alto, Deus. Cobre que chamar astereichote. Ai, a seribicandricanda, ai, a seribicamba, lava cheias. Seribicanda, baixo. Alcança a tua igreja, alcança o teu povo, Senhor. Oh Deus, dá poder a eles, Senhor da glória. Senhor, confirma a tua palavra, Senhor da glória, Pai, nos corações. Oh Deus, Senhor, estabelece, Senhor da glória, Pai, o vigor, Senhor, da rigidez, Senhor da glória, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, dos alicerces do teu povo, Senhor. Que todos, Senhor, nesta manhã recebam de ti algo novo, meu Senhor. Unção do teu Espírito, conhecimento, Deus dos exércitos, Pai, para fazer a grande obra, que é glorificar o teu nome, Senhor, e abençoar muitas vidas, abençoar a sua família, abençoar aquelas pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, meu Senhor, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso.